A nossa parte a gente faz, vir aqui e falar com você. Agora, sair de casa, dar os passos, chegar ao altar nessa sexta ou neste domingo depende de você. Você que está afastado, grande domingo do resgate. Constantino Neri, 15h15 no São Geraldo, às 9h30 da manhã. Deus te abençoe. Até lá. TV Norte, SBT Amazonas, uma emissora do Grupo Norte de Comunicação. Bom dia! Sextou e o NC Brasil já chegou aqui na sua tela. Dia 29 de maio e a gente chega por aqui com muita informação, notícia, para você ficar por dentro dos assuntos que importam no seu dia. E claro que você é muito bem-vindo para participar desta edição de sexta-feira com a gente. Manda a sua opinião sobre os temas que vão aparecer por aqui. Sua mensagem, seu vídeo, a sua denúncia podem aparecer aqui no nosso painel da interatividade. Claro que eu já estou te esperando. A gente começa trazendo a informação sobre a governadora Maílza Assis, que manteve o marido em um dos cargos mais estratégicos do Palácio Rio Branco, mesmo após denúncias e indiciamento por violência doméstica. Esse caso ganhou uma grande repercussão política e levantou questionamentos sobre os limites entre decisões pessoais e responsabilidades institucionais. A governadora do Acre, Maílza Assis, oficializou a nomeação do próprio marido, Madison Cameli, para o cargo de chefe de gabinete pessoal da governadora, com status de secretário de Estado. A decisão foi publicada no Diário Oficial em abril de 2026 e reacendeu críticas sobre nepotismo e concentração de poder dentro da estrutura do governo estadual. A nomeação ganha ainda mais repercussão porque Madison Cameli já foi denunciado pelo Ministério Público do Acre por lesão corporal grave e violência psicológica contra a ex-esposa, em um caso enquadrado na Lei Maria da Penha. Segundo o Ministério Público, a denúncia é baseada em laudos, depoimentos e registros que apontam múltiplos episódios de violência física e psicológica. O órgão também pediu medidas protetivas de urgência, incluindo proibição de contato com a vítima e participação obrigatória do denunciado em casos reflexivos sobre violência doméstica. O caso ganhou repercussão após a divulgação de um vídeo em que a ex-esposa de Madison aparece chorando e pedindo para não ser agredida. É batendo que faz a pessoa entender, hein? Não, tem uma conversão. É bom, mas fiquei cansado. Por isso, tu precisa me bater. Não, eu te bati, desculpa. Tu precisa me bater. Desculpa. 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 Em depoimento, ela afirmou ter sofrido agressões durante quase 7 anos de relacionamento, incluindo golpes de jiu-jitsu e episódios de humilhação dentro de casa na frente do filho do casal. Na época da denúncia, Madison atuava como assessor parlamentar. Após a repercussão do caso, houve pedido de exoneração do cargo. A defesa de Madison Cameli nega as acusações e afirma que o processo ocorre em meio a um contexto de separação conjugal e disputa pessoal. Em nota, os advogados alegam que ele é alvo de acusações motivadas por vingança e também por questões políticas ligadas ao relacionamento dele com Maílza Assis. Mesmo diante da denúncia formal do Ministério Público do Acre e da repercussão do caso, o governo do Acre manteve a nomeação de Madison para uma das funções mais estratégicas do Palácio Rio Branco, responsável pela articulação direta da agência do núcleo pessoal da governadora. A permanência de Madison Cameli no alto escalão do governo amplia o desgaste político da gestão e levanta questionamentos sobre critérios éticos e institucionais adotados pela administração estadual. 3 casas em uma vila em Belém foram destruídas por um incêndio. Ao todo, 7 pessoas ficaram desalojadas e 10 desabrigadas, de acordo com a Defesa Civil. A suspeita é que o fogo teria começado em uma das residências que estariam essas pessoas.
Como vocês podem ver aqui na rua Curumaru, 2 casas foram destruídas. O incêndio aconteceu por volta das 7h30 da manhã. Aqui ao meu lado está o Tenente Coronel Carreira, que vai falar para a gente sobre a situação que aconteceu hoje. Quando vocês foram acionados, a situação estava calamitante, já tinha muito fogo alastrado? Sim, nós fomos acionados aí pelo nosso centro integrado de operações, né? Chegamos no local, um incêndio de pequena para média proporção, né? Atingiu aí 3 casas diretamente e uma parcialmente. Essa parcialmente nós conseguimos salvar a tempo. Outras casas foram atingidas devido ao calor, né? E aglomeração na hora do incêndio, cuja Defesa Civil está fazendo o levantamento também. As pessoas ficaram bastante tensas, né, com a situação, é claro. Isso é uma área isolada, tem pouca movimentação. E você já tem noção do que foi que aconteceu? De qual o motivo desse incêndio, das chamas? É isso mesmo. Todo início de incêndio, a população, o primeiro ato é tentar salvar seu próprio bem, né? Então tem aquele tumulto da população, começa a jogar água de uma forma perigosa. Né? Quando a gente chegou, a gente teve aí um pequeno apoio para desobstruções da via, uma vez que nossos carros são grandes, eles nos ajudaram, mas houve essa dificuldade. Foram pelo menos 5 viaturas civis. 4 carros grandes de água, né? E outras viaturas de apoio, né? Uhum. Nós vamos ter apoio da Defesa Civil, que já foi acionada para fazer... Defesa Civil e a Polícia de Incêndio para fazer o levantamento aí da causa do incêndio. Maravilha. Então, agora é só o rescaldo, o trabalho de rescaldo. Perfeito. O trabalho de rescaldo já foi concluído, né? Pequenos focos ainda podem surgir em profundidade, mas nada que venha a voltar ao incêndio em si. Maravilha, muito obrigado. Falei com o Tenente Carreira do Corpo de Bombeiros, quem está acompanhando e coordenando essa ação. Arrebentamos tudo aqui, derrubamos o muro para jogar água daqui. Jogar água daqui, né? Aqui o muro era arrebentado. Colocamos o muro daqui todinho. O incêndio não começou na casa dela. Ele começou lá na casa dos viciados. Lá. Então não é uma senhora? Não. Era uma mulher que... Mas teve vela ou não teve? Teve vela, foi vela. Eles queimam cobre, queimam tudo lá. Aí começou lá no cantinho o fogo lá. Aí daqui espirrou pra cá. Lá na casa dela, naquela alvenaria lá. Começou lá. Na de alvenaria? De alvenaria lá, que você só lixo velho, imundície, do que jogo lá. Não, nada a ver, a casa dela foi uma vítima. A gente aguarda agora a Defesa Civil se pronunciar sobre o que vai acontecer com os moradores, se haverá cadastro ou alguma coisa relacionada a benefício para esses cidadãos, essas vítimas do incêndio de hoje. E olha, uma viatura nova da Polícia Militar ficou completamente destruída depois de um acidente. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento da batida que teria sido causada por imprudência no trânsito em Rondônia. A viatura da Polícia Militar, uma caminhonete Toyota Hilux recém-entregue pelo governo do estado, seguia pela via preferencial quando foi surpreendida por outra caminhonete que saiu repentinamente de um recuo e avançou na pista. Sem tempo para frear ou desviar, o motorista da viatura bateu violentamente contra o outro veículo. Com a força do impacto, a caminhonete que teria provocado o acidente ainda foi arremessada contra o muro de um imóvel, que ficou parcialmente destruído. A frente da nova viatura ficou completamente danificada, assim como o outro veículo envolvido na colisão. Apesar da violência da batida, ninguém ficou ferido. O trânsito no local precisou ser controlado até a chegada da perícia técnica, que deve apurar as circunstâncias do acidente. E um homem condenado a mais de 9 anos de prisão pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico foi preso novamente no Amapá. Segundo as investigações, o suspeito foi localizado em uma área de Pontes da capital enquanto utilizava tornozeleira eletrônica. A prisão de um homem condenado por tráfico de drogas voltou a chamar a atenção para a atuação do crime organizado em áreas de ponte em Macapá. A ação foi realizada pelo Núcleo de Capturas da Polícia Civil no bairro Pacoval, zona norte da capital. O condenado de 27 anos foi localizado em uma área de ressaca no bairro utilizando uma tornozeleira eletrônica. O delegado Bruno Braz fala sobre a atuação da equipe da captura sobre essa prisão. Então, o mandado dele foi recentemente expedido, mandado de prisão definitivo. Ele tem uma condenação de 9 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. E tão logo o mandado ele é expedido, a equipe de capturas ela recebe, faz um levantamento das informações, vai levantar endereço, vai levantar possíveis locais de trabalho
e diante da localização desse indivíduo, a equipe faz a captura, dá o cumprimento ao mandado de prisão. A Polícia Civil destaca que continuará intensificando o monitoramento de condenados e foragidos e também o combate ao tráfico de drogas em diferentes áreas da capital. No ano passado, o núcleo de captura teve uma boa atuação no estado com mais de 300 prisões. E esse ano a gente tem mantido essa média de quase uma prisão por dia. Quase todos os dias o núcleo de capturas cumpre um mandado. A gente tem uma equipe reduzida, mas que é bastante efetiva, né? Ela é bastante eficaz. E esse ano a gente ainda não fechou, agora a gente está preparando para as próximas semanas uma operação nacional, de âmbito nacional, organizada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, que tenha o objetivo de cumprir mandados, sobretudo crimes de roubo. Então nós temos essas operações periódicas ao longo do ano, e durante essas operações diversos mandados são cumpridos, é como se fosse um mutirão de cumprimento de mandados. Então esse ano a gente ainda não fechou o primeiro semestre. A prisão reforça o trabalho da Polícia Civil no cumprimento de mandados no combate ao tráfico de drogas. Nesse caso, o condenado foi encaminhado ao sistema penitenciário e permanecerá à disposição da Justiça. E esse tipo de crime continua sendo combatido em todo o país. Inclusive, o governo dos Estados Unidos deve classificar o PCC e ainda o Comando Vermelho como grupos terroristas globais, especialmente designados, e também pretende incluir as facções na lista de organizações terroristas estrangeiras a partir já do mês que vem, dia 5 de junho. A gente vai para Brasília entender essa movimentação e essa nova classificação das organizações criminosas no país, com o repórter André Rosa, ao vivo de Brasília. E como hoje é sexta-feira, ele chega por aqui sem gravata, mas com a informação certa para você ficar muito bem, né, informado. E o André traz essa notícia. André, essa classificação, ela teve comemoração, né, de muitos parlamentares. Bom dia. Muito bom dia, Thaís. Sextou e a gente segue por aqui firme e forte, apurando todos os fatos para você que está em casa ao vivo, acompanhando a nossa programação no NC Brasil. Sim, respondendo objetivamente a sua pergunta, muita comemoração, isso porque aliados de Flávio Bolsonaro, do senador Flávio Bolsonaro e do próprio senador estão comemorando aí esta atitude, este martelo batido, vamos dizer assim, de Donald Trump. E te digo ainda mais, atribuindo aí esta decisão de Donald Trump a uma vitória conquistada por eles. Isto nas palavras aí, né, de Flávio Bolsonaro e do próprio grupo do PL. Bom, a decisão americana virou imediatamente um fato político, depois, né, então que Flávio Bolsonaro passou a associar a medida à agenda que ele levou para os Estados Unidos nos últimos dias. O senador, como eu disse há pouco, comemorou publicamente aí esta classificação do PCC e do Comando Vermelho como, então, terroristas globais especialmente designados. Esta é a palavra estipulada aí, né, como se diz, a partir de agora classificada por Donald Trump sobre o PCC e o Comando Vermelho. Bom, nas redes sociais, o senador Flávio chamou a decisão de, abre aspas, grande dia, e disse que foi aos Estados Unidos para tratar do combate às facções criminosas. Ele também, nas redes sociais, agradeceu ao presidente Donald Trump e ao secretário de Estado, Marco Rubio, pela recepção e pela medida anunciada por o Departamento ali de Polícia Especializado, Departamento de Estado americano. Ainda seguindo aqui, Thaís, que nós apuramos, dentro do PL, eu apurei aqui, falei com algumas pessoas, com alguns aliados, e a avaliação é de que a decisão para todos ali do PL representa uma vitória política para Flávio Bolsonaro, neste cenário em que ele é um pré-candidato aí, concorrendo à vaga no Planalto Central. Bom, ainda aqui, né,
pelo que nós apuramos, né, quem vem defendendo aí o endurecimento do tratamento contra as facções criminosas e a oposição também tenta usar o episódio para pressionar o governo Lula nas questões de segurança pública. Bom, pelo comunicado dos Estados Unidos, a classificação como organizações terroristas estrangeiras deve entrar em vigor a partir do próximo dia 5 de junho. Até lá, PCC e Comando Vermelho já passam a ser tratados como terroristas globais especialmente designados. Uma medida, né, Thaís, para a gente finalizar aqui, que mira a atuação internacional e as redes ilícitas dessas facções. Muita água vai rolar e a gente vai estar aqui acompanhando os bastidores, principalmente até o dia 5 de junho. Thaís, volto com você. É isso, André. Muita água ainda vai passar por debaixo dessa ponte e a gente vai acompanhar tudo de perto. Obrigada pelas informações. E olha, a Corte Especial do Tribunal Superior, Tribunal de Justiça, oficializou a condenação do ex-governador do Acre, Gladson Cameli. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça oficializou a condenação do ex-governador do Acre, Gladson Cameli, em um dos processos de maior repercussão política da história recente do Estado. Com a publicação do acórdão do julgamento concluído no começo do mês de maio, a Justiça consolida não apenas a pena imposta ao ex-chefe do Executivo, mas também os efeitos políticos da decisão. Entre eles, a inegibilidade decorrente da condenação criminal colegiada. O acórdão confirma a condenação de Gladson pelos crimes de peculato, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa, em investigação derivada da Operação Ptolomeu, conduzida pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal. A Corte Especial do STJ fixou pena de 25 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de multa e obrigação de ressarcimento aos cofres públicos. Na decisão, os ministros também decretaram a perda do cargo público de governador do estado do Acre, embora Gladson não esteja mais no exercício do mandato. O ponto mais sensível politicamente, porém, está nos efeitos eleitorais da condenação. Com a confirmação por órgão colegiado, o ex-governador passa a se enquadrar nas hipóteses de inegibilidade, prevista pela lei da ficha limpa. Ao longo de mais de 200 páginas, o acórdão rejeita as principais teses apresentadas pela defesa e sustenta que há provas robustas e coesas na participação de Gladson no esquema investigado. Em um dos trechos mais contundentes, a Corte afirma que os elementos reunidos apontam o ex-governador como líder da organização criminosa e beneficiário central das vantagens indevidas obtidas com contratos públicos. Segundo o julgamento, o grupo teria atuado dentro da estrutura do governo acreano para direcionar contratos, desviar recursos públicos e ocultar valores por meio de empresas e movimentações financeiras. A condenação menciona superfaturamento, pagamentos indevidos e lavagem de recursos oriundos de contratos firmados durante a gestão estadual. Os ministros da Corte Especial também afastaram alegações de nulidade levantadas pela defesa, incluindo questionamentos sobre relatórios financeiros, cadeia de custódias de provas digitais, busca e apreensões e competência de investigação. A relatora ministra Nancy Andrighi sustentou que as provas reunidas foram obtidas dentro dos parâmetros legais e que não houve demonstração de prejuízo processual capaz de invalidar o processo. A publicação do acórdão representa uma nova etapa no caso, porque transforma em documento oficial e definitivo do julgamento colegiado nos fundamentos da condenação. Na prática, fortalece os efeitos jurídicos e políticos da decisão e amplia obstáculos para um eventual retorno de Gladson Cameli ao cenário eleitoral. A defesa do ex-governador ainda pode recorrer da decisão aos tribunais superiores, buscando reverter ou suspender os efeitos da condenação. Até o momento, os advogados sustentam que Gladson é inocente e afirmam que irão continuar sustentando o resultado do julgamento. Bem, as fortes chuvas que atingem Roraima já provocaram transtornos em pelo menos 10 dos 15 municípios do estado.
Estradas alagadas, pontes destruídas e comunidades isoladas, além de rompimentos em rodovias, estão entre os principais impactos registrados durante o período chuvoso, que deve seguir até setembro. É muito complicada a estrada por causa da chuva, né? Muito complicado. O relato da moradora sobre perigo é a realidade de quem viaja nas rodovias do estado nesse período. Imagens da água invadindo a pista é algo que se tornou comum no período de inverno no estado de Roraima. Atrapalha muito, sabe? Porque é muita chuva, né? E aqui, né? Muitas pessoas param, né? Perguntando como que tá a estrada, né? Até a última terça-feira, Roraima já registrou 315 milímetros de chuva. O equivalente a 90% dos 347 milímetros previstos para todo o mês de maio, é o que aponta a Defesa Civil do Estado. O volume elevado de água tem causado prejuízos em áreas urbanas e rurais. Em diversas regiões, moradores ficaram isolados por conta de vicinais alagadas. A força da correnteza também arrastou pontes, destruiu plantações e provocou mortes de gado em propriedades rurais que ficaram ilhadas. No município de Bonfim, cerca de 1.800 pessoas estão isoladas em 6 comunidades indígenas, sendo elas o Ponto 5, a Boca da Mata, Jacamim, Marupá, Apiaú e Água Boa. O acesso foi interrompido depois que a ponte sobre o rio Jacamim foi levada pela força da água. Além de Bonfim, há registro de ocorrências em Amajari, Alto Alegre, Cantá, Caracaraí, Iracema, Mucajaí, Normandia, Rorainópolis e Uiramutã. A Defesa Civil Estadual informou que o atendimento está concentrado nas situações consideradas mais urgentes, principalmente nos municípios de Normandia, Cantá e Caracaraí. Outro problema que afeta diretamente a vida dos motoristas é a dificuldade de dirigir na estrada nesse período. Período de chuva aqui, todo começo de inverno, sempre essas pancadas de chuva forte, só que discutir contra a natureza é sem preço, né? Natureza é natureza, você vê o que rompeu esse banheiro aí. Foi muita chuva de ontem para ontem, choveu das 10 horas da noite até as 11 da manhã de ontem, então ocasionou esse problema aí, o tráfego tá feio. Tá rompido, eu acabei de vir de lá ainda agora, tá rompido, tem um caminhão que tentou passar no desvio e setou lá e só esperar as máquinas chegar para poder puxar, mas vai resolver, eu creio. É muito perigoso, tem que ter bastante cuidado. Atrapalha bastante, tem que ter muito cuidado na hora de estar trafegando, porque senão a aquaplanagem e tudo, né? Tem que dirigir com mais cuidado. A Prefeitura do município de Bonfim informou que já disponibilizou equipes, alimentação, veículos e pontos de apoio para atender as comunidades afetadas. Já a Defesa Civil atua com embarcações para garantir assistência à população isolada. É importante destacar que a Prefeitura do município está em situação de emergência por 180 dias. Mas para resolver esse problema de verdade, é só esperando o inverno passar. A chuva está castigando Roraima, né? Bem, diante desse cenário, vamos lá para fora, a gente abre a janela para ver como fica a previsão do tempo em algumas regiões do país. A gente começa mostrando para você aqui o tempo em Manaus, no Amazonas, que apresenta muitas nuvens e pancadas de chuva, mínima de 25, máxima de 32 graus. Indo um pouco mais para cima, a gente vê aí Porto Velho, Rondônia, com uma mínima de 25, máxima de 34 graus, poucas nuvens e o sol ainda aparece. Já em Rio Branco, no Acre, o tempo fica firme, mas o tempo apresenta muitas nuvens, tempo nublado, mínima de 21, máxima de 31 graus. E indo aí para Boa Vista, Roraima, a gente vê que a previsão indica ainda muitas nuvens, com pancadas de chuva em toda a região, mínima de 24, máxima de 32 graus. E em Belém, no Pará, o cenário não muda muito não, viu? A previsão indica muitas nuvens, com pancadas de chuva em toda essa região. A mínima é de 24 e máxima de 33 graus. Eu reforço para você que as informações são do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. Por aqui, a gente só passa o recado.
E ainda falando de Roraima, as comunidades indígenas de lá enfrentam isolamento e escassez de água. Exatamente isso, pelo menos 3 comunidades indígenas já estão afetadas por conta da grande quantidade de chuvas ao extremo norte do estado de Roraima, lá no município de Uiramutã. De acordo com a Defesa Civil do município, foram encaminhados galões de água potável para atender comunidades indígenas, como a comunidade Quem e também as comunidades Nova Esperança e a comunidade Cumubai. Eles ficam às margens do rio Maú e os moradores precisam atravessar o rio de canoa para receber galões de água. As comunidades lá do município de Uiramutã, localizadas a cerca de 5 quilômetros da sede do município, também receberam abastecimento emergencial. Sem poços artesianos, os moradores dependem diretamente da água do rio Maú, que ficou barrenta devido às fortes chuvas e imprópria para o consumo humano. A Defesa Civil do município informou que se as chuvas continuarem, as comunidades indígenas poderão ficar isoladas já nos próximos dias. A água potável levada pela Defesa Civil, segundo o Tuxaua da comunidade, não vai atender a população desses indígenas ali nessa região mais afastada. E se a chuva continuar, eles ficarão totalmente isolados, né? A Defesa Civil informou que vai continuar monitorando a cheia dos rios e abastecendo as comunidades com água potável, caso haja necessidade. Eles também orientam os pais ou responsável a redobrarem a atenção com as crianças, porque os rios estão cheios e com fortes correntezas. Então, é um momento emergencial ali na região do município do Uiramutã, e a gente destaca aqui que o município tem um dos piores índices de todo o Brasil. De acordo com pesquisas recentes, o município mais ao norte do Brasil, ele registrou a menor pontuação de qualidade de vida do país pelo 3º ano consecutivo. Os dados são do Índice de Progresso Social de 2026, divulgado na última quarta-feira. Ele avalia o desempenho social e ambiental de mais de 5.500 municípios do país. Um dos motivos seria isolamento e logística cara. O acesso à cidade ocorre por estradas de terras irregulares e a dificuldade de transporte encarece os produtos básicos. É importante destacar também que o município de Uiramutã é onde tem a maior população indígena do estado de Roraima. Toda essa comunidade, essas comunidades que vivem ali, entre os pataxós, ingaricós, outras etnias que estão nessa região ali do município de Uiramutã, grande parte fica isolada nesse período de chuva. O governo de Roraima ainda instituiu um comitê de crise para o enfrentamento desse cenário que assola todo o estado. Um apenado monitorado por tornozeleira eletrônica foi baleado dentro de um condomínio residencial. E aí, ferido, sabe onde ele foi buscar ajuda? Na delegacia. Após ser atingido por um disparo de arma de fogo no residencial onde estava, o homem foi até o plantão da Polícia Civil. A delegacia, que costuma ser o local de registros de crimes, virou o ponto de refúgio e o primeiro cenário de salvamento para ele. O apenado monitorado veio até aqui na Unisp da Zona Leste, ensanguentado. Os policiais de plantão constataram o ferimento e acionaram o SAMU. Os socorristas realizaram os primeiros procedimentos ainda na delegacia e, apesar do susto e do sangue, a lesão provocada pelo tiro não apresentava gravidade. Sob custódia e acompanhamento, o apenado foi encaminhado para a unidade de pronto atendimento. Agora, a Polícia Civil assume o caso para investigar a autoria e a motivação do atentado sofrido dentro do condomínio Porto Madeiro 3. Aí a delegacia serve, né? Olha, gente, a classificação do PCC e do Comando Vermelho pelos Estados Unidos como grupos terroristas abriu uma nova frente de tensão política e também diplomática. Celso Amorim, assessor especial da presidência, disse que equiparar crime organizado a terrorismo não é útil. O que significa isso? André Rosa, volta aqui na nossa tela, explica pra gente o que significa não ser útil. Esse termo me pegou desprevenida. André, explica pra gente. Pois é, Thaís, agora a gente traz esse tema aqui, né, para as concepções e a aceitação e o que compreendeu tudo isso
o Planalto, o governo brasileiro, né? Há pouco, na minha outra entrada, nós falávamos da comemoração do PL, nós falávamos, né, de como tudo isso então se consumou após então a ida do senador Flávio Bolsonaro ao encontro de Donald Trump, e agora nós precisamos então explicar para quem está em casa como o governo brasileiro recebeu isso, principalmente após essa declaração aí do assessor Celso Amorim. E ele, né, que é o assessor especial da presidência para assuntos internacionais, defendeu que o crime organizado seja combatido com firmeza, mas disse que equipará-lo ao termo terrorismo não é útil, fecha aspas. Bom, o porquê dessa declaração, Thaís? Ela foi feita durante um encontro internacional de segurança na Rússia, horas antes do anúncio americano. Amorim afirmou que o crescimento do crime organizado, principalmente, né, claro, aqui no nosso país e nas principais regiões, principalmente como São Paulo, Rio de Janeiro, é uma ameaça constante, séria. E ele sustentou nesta fala que é preciso compreender as motivações e a natureza desses grupos para combater o problema com eficácia. Ainda seguindo aqui, na prática, a designação aí dos Estados Unidos busca atingir não só integrantes das facções, mas também o fluxo de dinheiro, as redes de apoio e as eventuais e grandes estruturas financeiras ligadas ao PCC e ao Comando Vermelho. A medida pode, claro, gerar bloqueio de ativos sobre jurisdição americana e restrições a transações com pessoas ou entidades ligadas a esses grupos. Bom, por fim aqui, o ponto mais sensível agora para o Brasil é a parte diplomática. O governo brasileiro, né, ele vinha ali, digamos que tentando evitar essa classificação por avaliar que ela pode abrir espaço para pressões, maiores pressões externas, sanções mais duras e questionamentos principalmente sobre a soberania nacional. Essa é uma, inclusive, das maiores preocupações do presidente Lula e do Planalto Central. Por isso, a tendência é que o Planalto trate o tema com maior cuidado a partir de agora, com maior cautela, sem abrir mão da cooperação internacional contra drogas, contra armas e contra a lavagem de dinheiro. Essa cooperação internacional, inclusive, que a gente sabe que é estabelecida entre Brasil e Estados Unidos, né, para combater também o crime organizado. Então, é um ponto muito delicado, é um campo minado, vamos dizer assim, e sem dúvidas, Thaís, um grande trabalho pela frente agora que o presidente Lula terá que lidar para poder aí amenizar os impactos de toda esta situação e dessa repercussão. Volto com você. Muito bem, André, obrigada pelas informações. A gente sabe que a atuação do governo dos Estados Unidos pode mudar a partir desse momento com essa nova classificação dos grupos terroristas, então agora que atuam no Brasil. Bem, vamos mudar de assunto, falar de coisa boa, vamos falar de esporte nesta sexta-feira aqui no NC Brasil. Altair Maia já aqui com a gente cedinho. Bom dia, amigo. E aí, bom dia. Sextou pra gente? Sextou, com certeza, em clima de Mundial já também, né? Exato, clima de Mundial, de Libertadores, mas isso é papo pra daqui a pouco, porque a gente começa falando de Libertadores. Bora começar falando do Verdão, que ontem fez o dever de casa, goleou o Júnior Barranquilla por 4-1. E aí garantiu a vaga na próxima fase da Copa Libertadores. Avança como segundo do seu grupo e, fez a pior campanha de Libertadores na primeira fase da era Abel Ferreira. Apenas 11 pontos conquistados. Foram três vitórias, 2 empates, 1 derrota. Uma classificação bem contestada pela torcida, mas está classificada, é o que importa. Vai às oitavas de final. E agora o Verdão. Vamos ver quem para, né? E ainda falando de Libertadores, quem entrou em campo ontem também e avançou também em segundo foi o Cruzeiro. Em casa, goleou o Barcelona de Guayaquil por 4-0
Destaque para Matheus Pereira, que marcou 2 vezes. E ó, esse foi o primeiro gol. Agora, meus amigos, Matheus Pereira marcou um gol que, digo eu, que corre o risco de concorrer ao prêmio Puskás, hein? Aquele prêmio de gol mais bonito do ano, que concorre com o mundo inteiro. Enfim, o 4º gol do Cruzeiro foi um baita de um golaço, aí você vai acompanhando os gols da vitória do Cruzeiro. Esse foi o gol do 3-0 marcado pelo Sinisterra. E agora sim, o 4º gol do Cruzeiro. Lançamento, Matheus Pereira de voleio de primeira. Fechando a conta, 4-0 Cruzeiro. Cruzeiro classificado para a próxima fase da Libertadores, vai às oitavas. E Matheus Pereira vira um grande postulante a prêmio Puskás de 2026. E aí, falando de prêmio Puskás, de prêmio Mundial, bora falar da seleção da Argentina que divulgou os convocados para a Copa do Mundo desse ano. E diferente de 22, esse ano pelo menos fizeram um videozinho bonito, fizeram um vídeo mais trabalhado, para quem não lembra, em 22. Fizeram um vídeo de stories, postaram na televisão e essa foi a convocação. Esse ano foi diferente, foi um vídeo mais trabalhado. O técnico da Argentina aí divulgando o nome dos convocados e algumas surpresas entre eles. Ou melhor, algumas surpresas que faltaram. Dybala é um nome que faltou aí, que todo mundo estava esperando. Acunha do River Plate, mas tanto Ono do Real Madrid foram nomes que ficaram de fora da lista e que não apareceram para o Mundial. Agora que apareceram, Lionel Messi, é lógico, está mais que confirmado para essa Copa do Mundo. Vem para sua 5ª disputa de Mundial. Flaco Lopes do Brasil, para mim, é o grande destaque aí, era um nome já praticamente certo. É o melhor atacante atuando em solo brasileiro no ano de 2026, disparado. Tá convocadíssimo. Dibu Martínez, goleiro também confirmado. Assim como diversos outros nomes aí também já garantidos para o Mundial, como é o caso do atacante Lautaro Martínez. E aproveitando que a gente está falando de Mundial, a gente tem que falar de alguém que tá na Copa do Mundo, mas talvez não esteja. Já sabe de que eu tô falando, né? Neymar ontem foi diagnosticado com uma lesão de grau 2 na panturrilha direita e, lógico, isso foi assunto no mundo inteiro. E a gente quer saber o que aconteceu entre a comunicação do Santos e da CBF, rapaz, porque um ruído houve. Mas você confere melhor na reportagem agora. Nem adianta procurar. Neymar não está nesta roda de jogadores, nem sentado no banco. O craque foi ausência no treino da seleção, mas por aqui continua sendo o principal assunto. A novidade é que, segundo a CBF, o exame feito em Teresópolis mostrou que a lesão dele na panturrilha é mais grave do que se imaginava. Terminamos com uma ressonância magnética que identificou uma lesão muscular grau 2 na panturrilha, não apenas um edema. A nossa expectativa é que num prazo de 2 a 3 semanas ele esteja liberado. Neymar está fora dos amistosos contra Panamá e Egito e dificilmente joga na estreia do Brasil na Copa no próximo dia 13 contra Marrocos. O craque vai trabalhar para enfrentar o Haiti no segundo jogo da seleção no dia 19, mas ele também corre o risco de perder toda a primeira fase da competição. O resultado é diferente dos laudos enviados pelo Santos à CBF antes da convocação. Em nota, o clube bateu o pé. Disse que todos os exames do craque foram compartilhados até o dia da divulgação da lista e ressaltou que o prazo de recuperação termina no domingo, dia 31 de maio. Mesmo com a lesão e a discordância entre o Santos e a CBF, a possibilidade de cortar o atacante está descartada, pelo menos agora. A confederação estipulou um prazo de 15 dias para a recuperação. Esse período vai até a véspera da estreia, quando a FIFA permite a substituição de jogadores por lesão. Vamos ver se o atacante consegue se recuperar a tempo para disputar o Mundial. E ainda falando de competições internacionais, nesse fim de semana tem, lógico, a final da Champions League. E essa final vai colocar de frente dois lados opostos aí, dois xerifes que são muito conhecidos pelo torcedor brasileiro. Marquinhos de um lado e Gabriel Magalhães de outro, que vão proporcionar um verdadeiro duelo em Budapeste. Confere só. No Velho Oeste, o xerife era a figura responsável por garantir a lei e a ordem. A decisão de hoje coloca frente a frente dois xerifes de estilos diferentes. Eles são os destaques defensivos das duas equipes e estarão juntos na Copa do Mundo. De um lado, o multicampeão Marquinhos, de 32 anos, que se tornou uma máquina de levantar troféus pela equipe francesa.
Do outro, Gabriel Magalhães, de 29 anos, que é um expoente do excelente sistema defensivo formado por Mikel Arteta. Revelado pelo Corinthians, Marquinhos está no Paris Saint-Germain desde 2013. Pelo clube francês foram 38 títulos, canecos de todos os campeonatos possíveis. O ápice veio com a Champions League da última temporada, com direito a uma goleada de 5-0 sobre a Internazionale. Um mandato de xerife vencedor e com muita lenha para queimar. Cada vez mais a idade vem chegando, os anos vão passando, a gente tem que ir pensando quanto o final da carreira, mas com certeza eu gostaria realmente de seguir um longo tempo aqui ainda no Paris Saint-Germain, ser conversado aqui com o presidente, né, com o diretor, com o treinador. Eu tenho mais 2 anos de contrato. Além da solidez defensiva, mostrou ser uma importante arma ofensiva para um time que tem uma bola parada tão decisiva. O defensor chega à final de hoje depois de ter ajudado os Gunners a conquistar o título da Premier League, o que não acontecia desde a temporada 2003-2004. Eu acho que a gente está na história do clube, né? Então, como eu falei, a gente está muito feliz, aproveitando cada momento aqui neste clube. É um clube gigantesco e merece muitas coisas. Um xerife é mais técnico, joga com a lei e a ordem. O outro é mais raçudo, mostra força e vigor para o povo. Mas assim como no Velho Oeste, a Champions só pode ter um. Quem será o xerife da Europa? Quem vai ser o xerife da Europa dessa temporada? E lógico que essa grande final, esse grande duelo para decidir o xerife oficial, você acompanha aqui na voz de Thiago Leifert, que inclusive tem um recadinho para você. Fala pessoal, converso com vocês diretamente de Budapeste, na Hungria. A gente está no centro da Europa e o mundo inteiro está de olho aqui na cidade. Porque neste sábado acontece o jogo mais importante do calendário de clubes do nosso planeta. Vem aí Paris Saint-Germain e Arsenal, a final da UEFA Champions League, o último grande jogo antes de começar a Copa do Mundo. E você vai acompanhar tudo ao vivo, de graça, no SBT, a partir de 11 da manhã. Neste sábado, PSG e Arsenal. Amanhã, a partir das 11 da manhã, horário de Brasília, você já acompanha o pré-jogo, todas as escalações, aquelas movimentações. E a bola rola às 1 da tarde, só lembrando, horário de Brasília. E lógico, pra gente encerrar aqui, não poderia deixar de falar que domingo tem amistoso da seleção contra o Panamá, todo o resultado de segunda-feira. E ó, não sai daqui, que daqui a pouquinho tem VT especial pra falar da final da Copa Norte. É isso aí. Acompanhou? Nacional e Paysandu, foi um jogaço. E quem ganhou? Ai... Já é pra falar ou a gente espera o VT? Melhor esperar o VT. Vamos esperar. Obrigada, viu? Tchau, até segunda. Até. E olha, gente, a Prefeitura de Manaus prorrogou as inscrições para o programa Minha Casa Minha Vida. Isso vai acontecer até sábado. Esse cadastro aí é para as famílias que querem participar desse sistema municipal de habitação. Quem explica melhor para a gente essa seleção de moradias popular em Manaus, ao vivo, é a repórter Patrícia de Paula. Patrícia, bom dia para você. Explica essa prorrogação no prazo. É importante, né, para quem tem o sonho de conquistar a casa própria. Olá, bom dia a você, viu, Thaís? Bom dia a todos que acompanham o Grupo Norte de Comunicação. Uma grande oportunidade. Tem mais um dia aí para você fazer essa inscrição, que é tão importante para quem deseja participar dessas próximas seleções, né? Quem sabe sair o seu nome nessa casa. Todo brasileiro tem esse sonho de realizar, né? De ter essa própria casa. Agora, para isso, é claro que tem alguns pré-requisitos. Então, essa inscrição, em especial, ela está sendo voltada para as pessoas que não têm cadastro no banco de dados, no sistema habitacional da Prefeitura de Manaus. Então, se você está dentro desse critério, está tudo certo, é para você mesmo. Tem um outro critério que é a renda familiar precisa atingir R$ 2.850. Claro que algumas pessoas vão ter prioridades, até porque, nesse momento, quando se fala em casa própria, quando se fala desse sistema habitacional, que é uma secretaria municipal, eles dão aí uma valorização e são voltados também para aquelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, pessoas que têm outros familiares com que moram, que essas pessoas
também têm deficiências, que são os PCDs, são pessoas que moram em local também extremamente vulneráveis. Então, tudo isso é avaliado em relação quando se faz um cadastro, quando se faz essa inscrição, para saber essas prioridades que são fundamentais para ter também acesso a essa seleção futura aí de ter essa casa. Então, é importante que, se você esteja nessa situação, entra logo no site, vamos colocar o site no seu vídeo, você acessa o site da Senrab, que é a Secretaria Municipal de Habitação, e lá vai ter uma aba chamada assim, olha, Minha Casa, Minha Vida. Você clica nessa aba e vai dar todas as informações para que você possa colocar seu nome, os seus documentos, número dos seus documentos, e também dar essa informação extremamente importante, que depois, posteriormente, alguém vai até você só para fazer toda aquela verificação, tá? Mas aquilo que você coloca tudo certinho. Se você tem alguém em casa que está nessa situação, se você mora em área de risco, se você vive pelas ruas e tem essa vulnerabilidade social, ou seja, são pessoas, são coisas que quando você coloca lá, te dá também uma certa prioridade para que você possa ter acesso aí futuramente a uma casa como essa, que é tão importante. E só para você ter uma ideia, já foram entregues agora no dia 27, agora na quarta-feira, 576 moradias, ou seja, tem 576 pessoas nesse momento contando uma nova história aqui na capital amazonense. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Patrícia, pelas informações. E olha, o dólar fechou em queda, com o mercado reagindo ao alívio nas tensões geopolíticas lá no Oriente Médio e os dados de inflação também dos Estados Unidos. Mas olha aí, na contramão exterior, a Bolsa Brasileira recuou, pressionada pela Petrobras e pela cautela com os juros no Brasil. André Rosa, volta na nossa tela para explicar toda essa movimentação no mercado financeiro. André, a gente sabe que esse mercado ele é bem volátil e muda diariamente. Não só como diariamente, como de um dia para o outro, né? Em 20 minutos ali, em questão de 10, 15 minutos e segundos, tudo pode mudar, Thaís. Porque ontem, você aí que está nos acompanhando em casa, com certeza se lembra que nós falávamos, né, desta alta expressiva ali, das oscilações da Bolsa, do valor do dólar. Hoje a gente traz um outro cenário, um cenário aí que mostra um respiro, um alívio, mas mesmo assim com muita cautela na Bolsa. Isso porque o dólar comercial fechou vendido a 5,32, com uma queda registrada em 0,57%, acompanhando o movimento de enfraquecimento da moeda americana no exterior. Bom, a queda do dólar, ela foi influenciada por dois fatores principais, né? A redução aqui, achei aqui. A redução, né, de fatores aí e tensões políticas no Oriente Médio, a divulgação de dados de inflação nos Estados Unidos, né, o índice IPCE, PCE, que era o que a gente inclusive falou aqui ontem, que é a referência mais acompanhada pelo Federal Reserve, veio ligeiramente abaixo do esperado, o que ajudou moedas de países emergentes aí a terem uma estabilidade, vamos dizer assim. Bom, durante esse pregão, a cotação chegou a R$ 5,02 na mínima do dia. Mesmo com a queda desta quinta-feira, né, desta última quinta-feira, a moeda americana ainda acumula uma alta de 1,6% em maio. Bom, no ano, porém, o dólar teve um recuo considerado aí de 8,33%. Bom, para a gente finalizar, vamos falar da Bolsa Brasileira, que teve um desempenho, infelizmente, negativo, e o Ibovespa fechou aos 175,063 pontos, com uma queda acentuada aí de 0,39%, pressionado principalmente por ações da Petrobras e pela cautela dos investidores, em relação ao cenário de juros no Brasil. Bom, eu tentei deixar de uma forma bem clara aqui para você aí de casa compreender, porque os números eles são bem complicados, né? Mas eu acho que ficou claro. Ô, Thaís, eu volto com você. Quando a gente vê assim um monte de número, parece que embaralha tudo na cabeça, mas é importante estar atento porque mexe diretamente no bolso de toda a população também, né, André? Obrigada, viu, por esclarecer esses dados pra gente.
E olha, daqui a pouco tem entrevista sobre os acidentes de trânsito que continuam aumentando e também a gente vai te explicar por que esses números continuam tão altos e o que precisa mudar. A gente vai receber um especialista para comentar tudo isso. NC Brasil. Oferecimento. Vitória Supermercados. Parcelamos suas compras em até 3 vezes sem juros. Aqui tem o melhor preço. Manaus já escolheu. Quando o assunto é nutrição, Manaus confia em quem é daqui. Cada vez mais famílias levam Manalac para casa. Produzido aqui em Manaus, já virou queridinho da família amazonense. Feito com tecnologia e rigor de qualidade. Por isso, cada vez mais pessoas escolhem Manalac. Experimente você também. Manalac, sabor que fortalece. Prepare-se, o mês das oportunidades já começou na Praia do Som. Microfone duplo sem fio, 10 vezes de R$ 76,99. Mesa digital 16 canais, 10 vezes de R$ 835,20. Churrasqueira elétrica, 10 vezes de R$ 48,39. Secador de cabelo Golden Rose, 10 vezes de R$ 19,29. Vem aproveitar as ofertas de maio na Praia do Som. Mega Torra Vitória Supermercados. Vem economizar aqui. Tambaqui tratado sem espinha, R$ 13,99 o quilo. Macarrão Vitoriosa, o que delícia, R$ 1,59. Óleo de soja Serra Verde, R$ 6,69. Arroz parbolizado Catarinão, R$ 3,69. Açúcar Sonora ou Barralco, R$ 2,59. Água sanitária Brilux, 1 litro, R$ 1,99. Frango Maringá, R$ 8,49 o quilo. Coxa e sobrecoxa de frango dorsal, R$ 6,99 o quilo. Vem aí, 22 anos do Vitória Supermercados. O mês inteiro de promoções imbatíveis. Aguarde! Começa uma nova fase na energia do Amazonas, de confiança, trabalho e compromisso com o futuro. À frente dessa nova fase está a empresa Âmbar Energia, que faz parte da JIF, um dos maiores grupos empresariais do Brasil, presente em mais de 20 países e com mais de 300 mil colaboradores no mundo. Daqui pra frente, tudo vai ser diferente, pois a Amazonas Energia agora é Âmbar Energia. Os acidentes de trânsito continuam matando, deixando sequelas e também sobrecarregando o sistema de saúde. O tamanho do problema chama a atenção, porque o Brasil ocupa a 3ª posição entre os países com mais mortes no trânsito, atrás apenas da Índia e da China. Além das vítimas, esse cenário gera prejuízos bilionários e impacta diretamente hospitais, famílias e também a economia. E para a gente entender por que esses números continuam tão altos e o que precisa mudar, a gente recebe hoje aqui no NC Brasil o médico do tráfego, César Paranhos. Doutor, bom dia, obrigada pela sua participação e presença aqui no NC Brasil. Bom dia, obrigado pela oportunidade de falar de um assunto tão importante, né, que é a segurança viária. Com certeza. E logo de primeiro eu queria que o senhor explicasse para a gente essa sua especialidade de médico do tráfego. Muita gente não conhece, né, essa área da medicina. Sim, inclusive existe uma confusão, né? Muitos acreditam que quando vão fazer lá o exame do Detran, que aquele exame é feito por oftalmologistas, né? E nós não somos oftalmologistas, nós somos médicos de tráfego, né? Que são os médicos que são especializados em fazer a avaliação não só da visão, mas de toda a condição física e mental do candidato para dirigir. Doutor, interessante o senhor tocar nesse assunto, porque estudando aqui para a nossa entrevista, eu estava pensando sobre os exames que são realizados durante o processo da retirada da CNH. Esses exames, eles são realmente suficientes para declarar que uma pessoa está apta a estar aí pelo trânsito da cidade? Sim, na realidade, nós fazemos uma avaliação completa durante o exame físico do candidato, né? Sempre necessário, solicitamos exames complementares, né? Mas um dos pontos relevantes nessa sua pergunta é que a saúde é algo dinâmico, né? Então, muitas vezes, a gente não tem como garantir a longo prazo
que a condição de saúde daquele indivíduo se mantenha como foi na sua avaliação inicial. Daí a importância da periodicidade desse exame, né? E como a gente sabe hoje, a periodicidade para quem tem menos de 50 anos, pela legislação, é de 10 anos, isso traz uma responsabilidade ao condutor de que tenha a sua condição de saúde sendo reavaliada periodicamente, independentemente da obrigatória prevista pelo CONTRAN, né? Pelas regras do trânsito. Tem que se cuidar. Bem, diante desses assuntos, a gente vai trazer aqui alguns dados, né, na tela para o doutor explicar para a gente. Vou pedir a primeira tela aqui, porque a gente sabe que a maioria dos acidentes de trânsito acabam ocorrendo por conta de um fator humano. E aí a gente tem aqui esse dado, né, que uma causa principal, 84% dos acidentes são causados por falha humana. Essas aqui são as causas principais, existem outras, o que acontece? Exatamente. Como a gente pode ver, a maioria dos casos, né, mais de 80% dos casos, estão relacionados a fatores humanos, né? Então, a gente pode dizer que a cada 10 incidentes no trânsito, pelo menos 8 estão relacionados a fatores humanos. A maioria deles, 5 desses 10, estariam relacionados à conduta imprudente do condutor. E outros 3 estão relacionados a questões relacionadas à saúde, como falamos, né? Então, problemas de visão, questões relacionadas à situação cardiovascular, problemas neurológicos, entre outros. E menos de 2 estão relacionados a problemas propriamente da via ou problemas relacionados ao veículo em si, estruturais do veículo. Entendi. Vamos trazer mais uma tela aqui para a gente avaliar, também trazendo agora os fatores relacionados à saúde, como o senhor falou. Além, né, dos que o senhor já citou, a gente tem essa média de 28% nos acidentes. Isso é média nacional, tá, gente? Aí a gente traz sono, fadiga, principalmente para as pessoas que dirigem à noite, né, tem essa influência. Exatamente. Então, é como a gente falou, né, nos fatores relacionados à saúde, né, os principais são justamente os distúrbios do sono, né, os outros problemas de saúde pré-existentes, né, a gente tem aí quadros de epilepsia que precisam ser considerados, diabetes, doenças cardiovasculares que podem causar incidentes graves no trânsito, uso de medicamentos, que é algo também muito relevante, né, medicamentos sobretudo depressores do sistema nervoso central, podem causar sonolência, alteração na velocidade de reação do condutor. Sim. E problemas que são os que normalmente se atribuem os problemas de visão, né? E como a gente falou, os exames eles são feitos na clínica de trânsito a cada 10, 5 anos, mas obviamente a gente sabe que a nossa visão ela altera com uma periodicidade muito menor, né? Quem usa óculos sabe que precisa fazer essas avaliações periódicas para troca, inclusive. Eu lembro quando eu estava fazendo meu processo de retirada do CNH, que foi demorado, inclusive, que a gente colocava um olho assim no equipamento e via uma luz forte e aparecia uma letra. E aí, esse exame também é importante quando vem aquele farol, né, no meio da pista, né? Exatamente. Essa é justamente a função desse exame, né? O exame de ofuscamento visual, né? Então, ele tem esse é o nome técnico, é o nome técnico. Ele tem essa função de avaliar a capacidade de reação e de adaptação ocular diante de um cenário como esse, hipotético, de uma luz alta nos olhos do condutor. Muito bem, vamos trazer mais uma tela aqui para a nossa avaliação. O impacto do trânsito no Brasil, olha aí, agora a gente trazendo esses números que são super importantes, porque a gente fala de acidente, a gente fala de morte, a gente fala de sequela, mas a gente às vezes deixa de conscientizar a população do quanto o sistema público de saúde, né, e os hospitais ficam sobrecarregados com essas vítimas, né, doutor? Exatamente. Então, a gente tem aqui um custo anual estimado em 50 bilhões de reais, né? Aqui, obviamente, estão incluídos não só os custos diretos com a saúde, mas também os custos previdenciários, a queda, né, da capacidade produtiva. Se a gente considerar especificamente as questões relacionadas ao tratamento do SUS, o SUS investe cerca de 450 a 500 milhões de reais por ano
no tratamento desses incidentes, né? Então, a gente vê aí números realmente altos, né? São mais de 70 mil acidentes que causam mais de 83 mil vítimas do trânsito e, infelizmente, mais de 6 mil mortes só no último ano decorrentes de sinistros no trânsito. E a gente traz essa informação ainda no Maio Amarelo, né? E vamos trazer aqui a nossa última tela, porque a gente tem como tentar reduzir, né? Tem como a gente tentar reduzir esses casos. A gente traz aqui os estados com o menor número de ocorrências, que aí é Acre, Amazonas e Amapá. E aí os estados que estão acima da média. Mas, doutor, eu queria que o senhor explicasse para a gente como é que a população que está em casa aí nos acompanhando, estão direto na rua, dirigindo, motoristas de aplicativo, podem fazer para reduzir esses índices. Então, como a gente falou, mais de 80% estão relacionados a fatores humanos. Então, o respeito às normas do trânsito, a atenção à sua saúde, né? Não utilizar o celular na direção, esse é um ponto central hoje, né? A gente vê que esse ponto específico tem aumentado o motivo dos acidentes de trânsito cada vez mais, né? Porque a nossa rotina atual envolve muito o uso de celular, né? E muitas vezes as pessoas não conseguem se distanciar dele, então isso tem impactado muito. Outro ponto é a questão do álcool. Aquela combinação que a gente sabe que não é favorável, a combinação né? de direção e álcool continua sendo um dos pontos mais importantes e prejudiciais quando a gente fala de trânsito. Muito bem, muito obrigada, viu, doutor César Paranhos, médico do tráfego, participando aqui do NC Brasil com a gente. Muito obrigada pela sua participação. Até mais. Obrigado, o prazer foi meu. Bom dia. E olha, junho está chegando e trazendo as festas juninas e a seleção brasileira. Daqui a pouco vamos saber como o comércio vai aproveitar essas oportunidades. Vamos lá. Manaus já escolheu. Quando o assunto é nutrição, Manaus confia em quem é daqui. Cada vez mais famílias levam Manalac para casa. Produzido aqui em Manaus, já virou queridinho da família amazonense. Feito com tecnologia e rigor de qualidade. Por isso, cada vez mais pessoas escolhem Manalac. Experimente você também. Manalac, sabor que fortalece. Alô Manaus, a Casa do Pintor chegou com tudo aqui no Manoa. Preparamos a loja mais moderna da região e um estoque completo com o precinho que você já conhece. Tintas, pisos, material de construção e aquele atendimento que faz toda a diferença. Tudo pronto para deixar a sua casa de cara nova. Estamos na Avenida Max Teixeira, número 2961, bem na entrada do Manoa, em frente ao viaduto. Estamos te esperando. Vem pra cá. Casa do Pintor Manoa, sua casa de cara nova começa aqui. Supernova tem variedade. Eita, moleque, tá parado que só. Super oferta! Creme de leite da Mari, UHT, macarrão, que delícia. Espaguete com ovos, 1,79. Arroz caçarola tipo 1 branco, 3,99. Frango maringá, quilo, 8,99. Lava-louça Limpol, 500ml, 2,39. Coxa e sobrecoxa de frango, quilo, 7,99. Imbatível, café Santa Clara Clássico, 13,99. No Supernova. Tá esperando o quê? Aqui quem compra, recomenda. Vem pra cá. Com resposta na palma da mão. Se tem jogo, tem bet do milhão. O jogo segue, o Brasil tá na torcida. A bola tá rolando, a emoção é garantida. Vem pra cá. Com resposta na palma da mão. Se tem jogo, tem bet do milhão. O jogo segue aqui na Bet do Milhão. Vem pra cá, vem apostar. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. O mês mais festivo do ano está chegando e também movimentando o comércio em Belém. Nas lojas, os adereços caipiras dominam as vitrines. Mas este ano, as fantasias das quadrilhas vão ganhar as cores da bandeira brasileira por causa da Copa, que também está chegando.
O clima de festa junina já começou aqui pelo comércio de Belém. A procura por roupas da época tem movimentado as vendas. Segundo lojistas da área, a busca por esses produtos cresceu 3 vezes mais em comparação a outros meses do ano. A Carla está com a expectativa de faturar bastante com a venda dos itens. Já está vindo bastante atrás, estou procurando, pesquisando o preço, já está saindo. E o que o pessoal compra mais? Os lacinhos estão mais em conta a partir de R$7 e a tiara 15, 10, varia, né? Mas está saindo mais laço por enquanto. As roupas juninas este ano ganharam novas cores e referências. Com a Copa de Futebol acontecendo no mesmo mês, o público tem procurado produtos que misturam os dois universos, com elementos tradicionais das festas juninas e cores da seleção brasileira. Esse ano eles estão procurando muito roupas do Brasil, conforme esse ano é a Copa, né? Carimbó, está saindo bastante. Temos indígena também. O Cláudio trabalha há 10 anos no comércio e vai adequando os produtos que vende conforme a época do ano. A torcida dele é que a seleção brasileira garanta a primeira vitória de cara para alavancar as vendas. E aí, você acha que vai dar para faturar legal? Em nome de Jesus, tomara que ganhe primeiro o Brasil, pelo menos. Mas quem está à venda? E para garantir os melhores preços, o segredo já é conhecido: pesquisar bastante. A Vivian veio de Vigia, nordeste do estado, e já encheu as sacolas de produtos. A esperança agora é encher o bolso com as vendas na cidade natal. Tem muita coisa linda aqui, olha só, comprei esses aqui, muito bonito, gente, olha só, tudo aqui no comércio, aqui tem de tudo, a gente acha de tudo, são os achadinhos aqui em Belém. O povo de Vigia é muito vaidoso, vai comprar muita coisa linda, e eles vão pra rua mesmo pro forró, tem uma orla linda, vai ficar maravilhoso. Ah, com certeza, 2 eventos, né? E ó, falando nisso, vamos saber as novidades para o fim de semana na Paraíba com ele, Jefferson Cauê. Oi, Thaís, bom dia a você e a toda essa audiência linda do NC Brasil. Sextou, hein? E aqui na Paraíba, o São João começa em maio. Hoje, sexta-feira, dia 29, no município de Camalaú, no sítio Roça Velha, se apresentam Trio Lua Sertão, Grupo de Dança Rio do Camará, Sandra Belê e Luiz Fidelis. Amanhã, sábado, dia 30, no município de Matinhas, no Parque da Laranja, se apresentam Anastácia, Junina Flor de Laranjeira, Isaac do Acordeon e Jeová do Acordeon. No domingo, dia 31, no município de Itabaiana, no distrito de Guarita, se apresentam Cristiane Vilena, Forró da Gente, Quadrilha Junina Nós Balança, Mas Não Cai, Os Gonzagas e Petrúcio Amorim. Amigos, é o forrozinho, ó, só racha pé, já toma conta de toda a Paraíba. Agora aqui em Campina Grande, na Rainha da Borborema, acontece até domingo a Feira Paraibana da Agricultura Familiar na Vila Sítio São João, com uma programação recheada de grandes nomes do forró, como Santana, o Cantador, hein? O poeta se apresenta no sábado, às 9h30 da noite. E o melhor, a entrada é gratuita, então é um evento ideal para levar toda a família. E no sábado, aqui em Campina, tem um momento junino, no quadrilhódromo do Parque Evaldo Cruz, ao meio-dia. Se apresentam Fabiano Guimarães e Jefferson Arretado. Também no sábado, aqui na Rainha da Borborema, às 3 da tarde, se apresentam no Bar do Cuscuz a dupla Cirano e Cirino. Agora vamos pegar a estrada rumo à capital paraibana, a Bela João Pessoa, porque acontece hoje, sexta-feira e amanhã, a 5ª edição da Feira de Cordel, no Busto de Tamandaré, às 5 da tarde, com muita poesia e forró na orla de Tambaú. Então aí pra turma tem forró, tem poesia, então não perde não a Feira de Cordel que acontece lá no Busto de Tamandaré. Então, Jefferson Cauê de Campina Grande para o NC Brasil. E Thaís, ó, o São João já toma conta de toda a Paraíba e eu volto com você. Eu já tô aqui animada, Jefferson. E olha, um novo empreendimento voltado à aviação executiva foi lançado em Manaus durante a Transpo Amazônia 2026, uma feira que reúne empresas e especialistas dos setores de transporte e logística. O aeródromo São Joaquim promete modernizar a infraestrutura da aviação privada no Amazonas e ampliar as conexões de negócios na região.
O lançamento oficial do Aeródromo São Joaquim aconteceu durante a Transpor Amazônia 2026, realizada no Centro de Convenções Vasco Vasques. O evento reuniu empresários, investidores e representantes do setor de transporte e logística de várias partes do país. Localizado na BR-174, a cerca de 15 minutos da capital, o empreendimento foi planejado para atender à demanda da aviação executiva na região. O espaço vai contar com hangares privativos, área de abastecimento, segurança 24 horas, restaurante executivo e lounge exclusivo para proprietários de aeronaves. Ele vem com um aeroporto privado em Manaus, com uma pista de 1.400 metros, com segurança, com organização, com balizamento, onde você pode ter um hangar privativo, utilizando tanto para o uso comercial quanto para o uso até para ter uma área de lazer. A proposta do aeródromo é facilitar as operações aéreas privadas e fortalecer a conexão entre Manaus e outras regiões do país, principalmente para negócios, turismo e investimentos. É um empreendimento inovador para a capital amazonense que vai além do impacto cultural. O projeto fortalece o setor empresarial e ajuda a movimentar a economia da região. Em termos gerais, você tem uma melhoria na malha viária da região norte. Então a gente vem contribuir também para essa estrutura viária aeronáutica da região de Manaus e do norte do Brasil como um todo. O Aeródromo São Joaquim surge como uma nova opção para quem utiliza a aviação privada na Amazônia. A expectativa dos organizadores é que o espaço ajude a impulsionar novos negócios, atrair investimentos e ampliar a infraestrutura aérea no Amazonas. Seja muito bem-vindo! E olha, o UNACOM do Hospital do Câncer do Acre viveu um momento diferente e emocionante. Em meio ao tratamento contra o câncer, uma paciente em fase terminal realizou um sonho e daqui a pouco a gente te conta essa história. NC Brasil. Oferecimento. Vitória Supermercados. Parcelamos suas compras em até 3 vezes sem juros. Aqui tem o melhor preço. Alô Manaus, a Casa do Pintor chegou com tudo aqui no Manoa. Preparamos a loja mais moderna da região e um estoque completo com o precinho que você já conhece. Tintas, pisos, material de construção e aquele atendimento que faz toda a diferença. Tudo pronto para deixar a sua casa de cara nova. Estamos na Avenida Max Teixeira, número 2961, bem na entrada do Manoa, em frente ao viaduto. E estamos te esperando. Vem pra cá. Casa do Pintor Manoa, sua casa de cara nova começa aqui. Tá procurando o carro ideal? Na ACB você encontra os melhores seminovos de Manaus, com qualidade e confiança e aquele atendimento que faz a diferença. Chegou a sua chance de sair com o seu carro com os melhores descontos de Manaus. Veículos revisados com mais de 5 bancos parceiros e financiamento próprio. Tá esperando o quê? Vem pra ACB! Rua Herman Lima, número 3, Conjunto Aruanã, na Compensa. 993270626. Baratão da carne, barato mesmo pra você. Coxa sobre coxa de frango dorsal 6,99. Óleo de soja Serra Verde 6,49. Mistura creme de leite Damari 1,49. Café tradicional 3 corações 12,99. Peito de frango com osso 9,99. Sabão em pó Ala 2,99. Tudo mesmo em 3 vezes sem juros no cartão Baratão ou nos principais cartões. Baratão da carne é barato mesmo. O jogo tá rolando na Hansons, você não vai ficar no banco, né? Confira as ofertas. Smartphone Motorola G6 256 GB por apenas 12 vezes de R$ 74,92. Smart TV Samsung 55 polegadas 4K, só 12 vezes de R$ 208,25. Split Midea 9.000 BTUs, EcoMaster Inverter, apenas 12 vezes de R$ 158,25. E o melhor, tudo em até 12 vezes sem juros. Emoção em alta resolução Hansons. Você tá convocado. Compre e participe. O UNACOM do Hospital do Câncer do Acre viveu um momento diferente e muito emocionante. Em meio ao tratamento contra o câncer, uma paciente em fase terminal realizou o sonho de oficializar a união com um companheiro dentro da unidade hospitalar, em uma cerimônia marcada por muito amor, esperança e fé.
Enfrentar uma doença como o câncer acaba mudando não só a vida do paciente, mas também de toda a família. A história que iremos mostrar fala de superação, amor e fé. Maria Josiane, natural de Guajará, ela enfrenta uma das batalhas mais difíceis da vida, o tratamento contra o câncer que se encontra em fase terminal. Mesmo diante dos desafios impostos pela doença e pelas comorbidades associadas, ela tinha um sonho: se casar com o companheiro. Enquanto muitos homens abandonariam as companheiras em momentos difíceis como enfrentar essa doença no estágio em que se encontra, Cleusiano Ferreira da Silva, mesmo sem ser casado, esteve com ela nos momentos bons e ruins. Ele relata que foi surpreendido ao ser pedido em casamento. Foi no momento, na segunda-feira, ela me pediu a casamento. Eu falei, mas por que está acontecendo? Ela falou para mim assim, porque a parte mais especial era no momento que tu ia para o culto, no momento da Santa Ceia. E os pastores e as pastoras falavam que aquele que ia cear que se levantasse e aquele que não ia cear permanece sentado. Então, naquele momento ali, era um momento de tristeza. Mas agora eu vou ficar muito alegre que eu vou fazer parte da Santa Ceia do Senhor, em nome de Jesus. Tanto eu como a minha esposa, eu creio. O sonho, em forma de pedido, foi ouvido pelos servidores que mobilizaram uma força-tarefa para conseguir tudo. Desde o vestido, buquê, até as alianças foram doadas. Segundo uma das assistentes sociais do UNACOM, momentos como esses fortalecem o paciente durante o tratamento. Eu me sinto muito gratificada, né? Nosso trabalho, realmente a gente não vê essas situações assim diariamente, né? Mas assim, foi tudo, não foi só na nossa parte, né? A gente teve ajuda da Associação Amigo do Peito, onde eles estão hospedados, as assistentes sociais da nefrologia, foi das médicas aqui da emergência, foi toda uma equipe. Né? Me sinto muito feliz mesmo, muito feliz por ele, é um desejo dela, né? Um desejo dos dois, apesar que estão longe da família, estão longe do município, né? Mas a gente tenta fazer o melhor possível, acolhê-los nessa hora tão importante para eles, né? A equipe multidisciplinar do hospital ajudou na realização da cerimônia, transformando o ambiente hospitalar em um espaço de acolhimento e emoção. Para a coordenadora do UNACOM, a união do casal também representa a humanização no atendimento oferecido pela unidade. Hoje a gente realiza um sonho, né, da paciente Maria Josiane. Ela é natural de Cruzeiro do Sul, do município de Guajará. Ela está fazendo um tratamento conosco de colo do útero, tratamento esse que já está em estado paliativo. E ela levou esse sentimento à nossa equipe, que tinha um sonho de fazer uma união com o esposo, né, com seu companheiro, e ela está internada na nossa emergência. E esse é um sentimento que nós trazemos com toda a equipe de acolhimento, de amor ao próximo, de partilhar. Momento especial, né, que envolve toda essa equipe também multidisciplinar do hospital. Parabéns ao casal. E os bastidores da Festa Norte Bombás. Você vai conhecer as histórias da cobertura desse grande evento. Estamos aqui com a nossa Luana Chaves e o shopping californiano do povo na TV, que vão compartilhar com a gente. A Festa do Norte Bombás abriu alas para a temporada bovina e já colocou todo mundo no clima do Festival de Parintins. A celebração do Grupo Norte reuniu torcedores, artistas e apaixonados pela cultura do boi bumbá. Mas a caminhada rumo à Ilha da Magia está só começando. No embalo dessa temporada, o podcast Norte Bombás reúne convidados para um bate-papo sobre os bastidores da festa que movimentou Manaus e também os preparativos para Parintins. Quem participou do
do episódio garante. Tem muita história e spoiler sobre a cobertura da TV Norte no festival. Vou falar muito sobre os bastidores ali do que foi o Norte Bombais, falar da expectativa para Parintins, de como foi os últimos 2 anos da cobertura do Grupo Norte lá. A gente inclusive soltou alguns spoilers aqui que a equipe vai maior. Muitas coisas legais, você vai adorar. Foi 1 horinha assim que passou rápido. Eu queria alugar mais meia hora, mas aí não tem dinheiro pra isso não. E se o Norte Bombais já deixou aquele gostinho de festival, agora a expectativa aumenta ainda mais para a cobertura direto da Ilha Tupinambarana. O Norte Bombais ele se estende agora até Parintins, né? E o público pode esperar muita coisa legal, muita coisa interessante. A gente vai com uma equipe maior esse ano para trazer tudo de bacana para você que está em casa, se sentir lá no festival, desmembrando esses bastidores dessa ilha encantada, do festival, contando histórias desse povo alegre, torcedor da Ilha da Magia. Já tem gente se preparando para esse desafio. E eu também já estou na expectativa, né? Porque estou seguindo nessa caravana rumo a Parintins e com certeza com um time maravilhoso que vocês vão amar conhecer. E para quem ama o Boi Bumbá, o episódio chega como um verdadeiro aperitivo do que está por vir. Spoiler, né, que vocês estão esperando. O que eu posso dizer? Norte Bombais já passou, mas a caminhada até o Festival de Parintins ainda vai ser árdua e ainda vai ser longa. Ou seja, você aí do outro lado vai ter que estar com a gente, menina. É só isso. Os bastidores do Norte Bombais, as expectativas para Parintins e da cobertura da TV Norte Amazonas. Tudo isso no próximo episódio do podcast Norte Bombais. Neste sábado, às 13 horas, no YouTube da TV Norte Amazonas. Não perde! Norte Bombás 2026. Oferecimento. Bemol, escolha com confiança. Real Equipamentos, a melhor parceria para o seu negócio. Casa das Correias, tudo em um só lugar. Avancei, educação que avança o futuro. Águas de Manaus, para transformar o saneamento tem que fazer. Samel, tecnologia que salva, humanização que acolhe. Constrói Incorporadora, construindo sonhos. Tecnogame Brasil, conectando games, tecnologia e oportunidades. Banco da Amazônia, sonhar, mover, impactar. Apoio Manaus Cult, Prefeitura de Manaus. Gente que trabalha. Realização Grupo Norte de Comunicação. E o Grupo Norte de Comunicação traz mais um projeto grandioso. É o Concurso Cultural Geminiana Bringel, que vem para homenagear os artistas de tela parintinenses. As inscrições acontecem no site da Rádio Liga FM em Manaus. Vem aí o Concurso Cultural Geminiana Bringel. Com o tema A Amazônia, é uma homenagem à arte da Ilha Tupinambarana e aos talentos que fazem da Amazônia uma inspiração viva. Se você é artista parintinense, chegou a hora de transformar em tela toda a beleza, a força e a cultura da nossa região. Com prêmios de até R$10 mil, as inscrições vão de 25 de maio a 5 de junho, através do site manaus.ligafm.com.br. Concurso Cultural Geminiana Bringel. A Amazônia pintada por quem nasceu nela. Realização Grupo Norte de Comunicação. E o movimento não para às margens do rio Tocantins. Depois da interdição da ponte, a região tenta se adaptar a uma nova rotina marcada por filas, espera e muitos prejuízos. A balsa começou a funcionar antes do prazo, mas o impacto já chegou ao comércio, ao agro e ao dia a dia de quem depende dessa travessia. Máquinas trabalham sem parar. Homens tentam facilitar o acesso à balsa, enquanto motoristas esperam na fila. A cena virou rotina depois da interdição da ponte da BR-235. Estamos aqui na rampa do Rio Tocantins, do lado de Pedro Afonso. Está havendo alguns transtornos, algumas demoras, mas nós estamos se ajustando aqui junto com o DENIT,
junto com a TR, junto com a Jeto, junto com a Pips, que está fazendo a travessia. A travessia, por enquanto, ela está tendo ônus para quem for atravessar. Pedestre e ciclista não paga. O impacto já começa a chegar onde o trânsito não aparece. No campo, produtores tentam reorganizar rotas, cargas e prazos em plena preparação para a próxima safra. Se nós tínhamos um cenário há 20 anos atrás, onde a gente tinha 1/3 das áreas cultivadas, já era difícil. Agora, 20 anos depois, o grande receio nosso é que essa travessia por balsa, em função da interdição da ponte, vai ocorrer atraso muito significativo em toda a cadeia logística de grãos, de etanol, de gado de corte, porque o mercado consumidor e as indústrias que absorvem essa produção estão na margem esquerda do Rio Tocantins. Olha só o drama. O único acesso viável seria a ponte. Com esses problemas de interdição, problema de estrutura na ponte, está causando muita aflição porque nós não estamos conseguindo nos planejar. Na cidade, o reflexo também caiu no caixa do comércio. Com menos circulação e mais demora na travessia, comerciantes relatam insegurança e dificuldade no abastecimento. A alternativa da travessia da balsa, houve um aumento no tempo de deslocamento, dificuldades logísticas e insegurança quanto ao abastecimento do comércio local. Muitos comerciantes vêm relatando a queda do movimento de clientes, especialmente aqueles que vêm das cidades vizinhas, além do aumento dos custos com transporte e entrega de mercadorias. Quem precisa atravessar o Rio Tocantins agora já sabe. É preciso entrar na fila e esperar. A balsa virou a principal ligação entre Pedro Afonso e Tupirama. Mas a mudança ainda provoca impactos em toda a região. Após a interdição da nossa ponte, está virando vários transtornos para nós. Nós, pecuaristas, agricultores, comerciantes, estamos sofrendo muito. Veio 2 balsas, mas as balsas não são suficientes. Está tendo uma demora até de 8 horas para fazer sua travessia. Trabalhadores enfrentam atrasos, produtores têm dificuldades para transportar mercadorias, estudantes sofrem para chegar às escolas e, em emergências, vidas podem ser colocadas em risco com falta da ponte aqui em Pedro Afonso. A travessia funciona 24 horas por dia e é operada pela empresa Pips. A cobrança varia de acordo com o tipo de veículo. Mesmo com a operação contínua, motoristas ainda enfrentam horas de espera para embarcar. Está vindo ainda uma 3ª balsa para poder diminuir o fluxo de carro e a fila aqui na rampa, tanto do Rio Tocantins, do lado de Pedro Afonso, como do lado de Tupirama. Muito bem, olha, vamos agora de interatividade aqui para o nosso painel. Chegou o seu momento de aparecer aqui no NC Brasil. E a gente já chega com uma mensagem abençoada para toda a equipe do NC Brasil, direto de Belém do Pará, com a Inês Margarido, que ela sempre traz um vídeo registrando pra gente como é que tá o clima por lá. Vamos dar o play, diretor? Pra gente ver como é que tá. Olha só, ela tá mostrando um passarinho pra gente. Não deu pra identificar a espécie, mas eu fico muito feliz em receber esse registro da natureza. Obrigada, Inês Margarido, pela sua participação. Olha aí, ó, não passou, voou o pica-pau. Ah, legal. Obrigada, Inês. Bom dia pra você. Pode colocar mais uma participação aqui pra gente. Aí um registro da nossa tela, da Mari Pinheiro, que tá ligadinha aqui com a gente também, mandando um abraço bem forte, um beijo no coração. Ela mora, olha lá, em Abaetetuba, no estado do Pará. Acertei! Obrigada, Mari, pela sua participação e venha mais vezes, viu? Pode colocar mais uma interatividade aqui no ar pra gente. É o Ari de Manacapuru, que manda uma sexta-feira maravilhosa pra gente vencer em paz. Bom trabalho a todos. Obrigada, Ari, pela sua participação e por sempre estar aqui com a gente. Mais interatividade chegando aqui. Ele que não pode faltar, Caio Ronaldo, CR7, muito obrigada. Ele manda a participação dele do bairro Santo Antônio, em Manaus, desejando uma ótima sexta-feira para todos nós.
E eu também desejo uma ótima sexta-feira para você, mas antes, vou te convidar para o programa de segunda-feira, porque a gente vai falar de conexões e do famoso QI, sabe aquele QI indica? Pois é, esse QI aí continua sendo a porta de entrada para a maioria das vagas de trabalho no Brasil, movimentando aí cerca de 80% das contratações. E a gente vai mostrar como as conexões certas podem abrir portas e trazer oportunidades e impulsionar carreiras. Então você vai saber como identificar aí a sua oportunidade certa para entrar no mercado de trabalho ou até conseguir uma promoção, certo? E amanhã no sábado tem final da Champions League que você acompanha aqui na nossa tela. No domingo tem amistoso entre Brasil e Panamá. Na segunda-feira a gente também traz toda a movimentação, o resultado dos jogos que vão acontecer ao longo do fim de semana. Fim de semana, evite fazer aquela combinação que não tem nada a ver, álcool e direção. Faça uma excelente sexta-feira, um ótimo fim de semana e claro que na segunda-feira eu tô te esperando pra gente ficar juntinho, com muita informação e notícia, tá certo? Até mais, tchau, tchau! São Paulo, obrigado Brasil, obrigado a cada um de vocês. Marcão do Povo já está no ar a partir de agora. É o nosso primeiro impacto que está começando, meu povo. Então vem comigo e preste atenção, porque eu quero pedir que Deus me abençoe, abençoe você que está em casa, que Deus derrame bênção sem medida sobre mim, sobre você, sobre essa equipe maravilhosa que faz o programa ser o sucesso que é. E claro, sem Deus nós não somos nada e não vamos a lugar algum, né? Obrigado, meu Deus, por essa semana maravilhosa. Que Deus continue cuidando de cada um, tá bom? Qual o programa que o povo assiste? Primeiro Impacto. Quem é o apresentador que chegou? Marcão do Povo. Todo mundo sabe que eu não passo manteiga no bigode do gato. Tô arrumadinho hoje, tô parecendo filho de barbeiro, não tô? Tô parecendo filho de barbeiro hoje, todo arrumadinho, rapaz. Preste atenção nessas imagens que nós vamos trazer agora, porque depois do Se Liga Brasil do meu querido amigo Tiago Gardinali, eu chego agora com essas imagens. Agora preste atenção a que ponto chegamos. 2 homens são assaltados e caem na risada após o crime. Eles são assaltados e após o crime eles começam a sorrir, sapateando na